Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a gente tem vários circuitos, né? Aqui mais abaixo nós vamos ter mais 3 circuitos que a gente vai ter que analisar e nós vamos ver qual deles é possível realizar esse método aqui three-way, né? Que é o que a questão pede, o método triplo, que é o método em que é possível ligar a lâmpada no interruptor A da parte baixa e desligá-la no interruptor B da parte superior ou vice-versa. Ou seja, ele quer, né, uma situação em que a gente tenha a possibilidade de ligar e desligar a lâmpada em qualquer um dos interruptores. Então, a gente vai analisar primeiro o circuito A. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que para que a lâmpada acenda é necessário ter um fluxo de corrente elétrica contínuo entre o gerador, né, e a outra pontinha dele, ou seja, precisa ter um caminho sem nenhuma interferência, sem nenhuma quebra, tá? Para que essa lâmpada funcione. Se tiver alguma quebra no meio desse caminho, ou se tiver uma falta de possibilidade do caminho existir, então essa lâmpada, né, esse gerador não consegue fornecer a corrente elétrica para essa lâmpada e a lâmpada acaba não funcionando. Então, aqui a gente vai ver o caminho para ver inicialmente se ela está ligada, se ela está desligada e o que a gente pode fazer. A corrente vai do menos para o mais, então ela vem e passa aqui. Daí aqui ela vai seguir todo o caminho do fio, né? Se ela vem aqui, vem para cima, daí tem a possibilidade de ela seguir o caminho no fio, desce aqui para o ponto B, continua o caminho, passa pela lâmpada e retorna ao gerador. Então, aqui nessa situação a lâmpada está ligada. Se eu mover, né, o cursor aqui de A para esse ponto aqui, o que vai acontecer? Vai sair aqui do gerador, vai chegar aqui, ele vai vir até esse ponto, que vai estar ligado para cá agora, né? Baixar o cursor para estar ligado aqui embaixo, ele vai percorrer aqui, mas quando ele chega nesse ponto, ele vai encontrar um caminho aberto, né, que não tem continuidade, então a corrente elétrica não consegue passar e não consegue chegar na lâmpada, o que indica que vai desligar. Então, nessa situação, se eu mexer no ponto A, vai desligar. Estava ligado e vai desligar. É exatamente isso que a gente quer. Aí, agora eu vou analisar aqui no ponto B. Se eu pegar o ponto B e abaixar aqui, né, então, eu vou ter ele ligado a esse ponto. O ponto A aqui já estava ligado aqui, estava desligado, né? Quando o cursor estava nesse ponto, ficou desligado. Daí, agora eu vou abaixar aqui para o ponto B e ver o que vai acontecer. Vai sair do gerador, segue o caminho até esse ponto, segue esse fio e agora o cursor de B vai estar aqui embaixo. Então, ele vai ter um caminho para seguir e vai completar o circuito. Ou seja, o circuito estava desligado e a gente conseguiu ligar pela chave B, tá? Então, sim, o circuito A está certo porque a gente consegue ligar e desligar, tanto pela chave A quanto pela chave B. Dessa forma, quando ele estava, né, ligado, se eu mover o cursor A para cima, aí também vai ter um caminho interrompido nessa parte, quando chegar aqui vai desligar. Ou se eu mover o cursor B para cima, daí vai encerrar esse caminho e novamente vai desligar. Então, nesse aqui, não importa a situação em que você esteja, vai ser possível ligar e desligar o circuito em qualquer posição. Nesse aqui, o que vai acontecer? Os dois aqui, as duas chaves, né, elas estão em série. Então, para que seja possível ligar a lâmpada, as duas precisam estar ligadas, para que haja, né, o circuito aqui completo, o caminho completo para a corrente e ela passe pela lâmpada. Então, por exemplo, se eu ligar só a A, ainda vai faltar eu ligar a B. Eu não consigo ligar a lâmpada mexendo apenas na chave A, porque aqui ainda vai ter um caminho interrompido. Então, não, essa daqui não é possível, tá bem? Aí, agora aqui no circuito C, se eu ligar, né, a chave aqui no A, vai ter um caminho de corrente passando por A e seguindo aqui até a lâmpada. Se eu mexer na chave B, né? A lâmpada estava ligada. Eu mexi na chave B com o intuito de desligar ela. Mas o que vai acontecer? Se eu ligar na chave B, vai ficar as duas ligadas.
e vai formar uma associação em paralelo. Então, uma parte da corrente vem para cá, uma parte da corrente vem para cá. Depois, ela se junta e percorre a lâmpada normalmente. Ou seja, ao invés de desligar, a lâmpada continuou ligada. Então, essa daqui eu só consigo ligar e desligar se eu mexer numa mesma chave ao mesmo tempo, né? Então, se eu liguei a chave A e eu quero desligar, então eu preciso mexer na chave A. Se eu liguei na chave B e eu quero desligar, então eu preciso mexer na chave B. Então, esse aqui não tá certo, não forma um sistema triplo. E aqui, na alternativa D, também é quase que uma pegadinha, porque é basicamente a mesma situação ali anterior, né? A corrente vai vir para cá. Por exemplo, se eu mudar a posição de A aqui para baixo, né? Ela vai continuar tendo o caminho dela percorrido normalmente. Se eu mudar a posição de B, ó, o A tá ligado aqui, né? E agora, se eu mudar a posição de B para que ela desligue, por exemplo, a única diferença é que ele vai vir percorrer aqui e vai completar o circuito. Na verdade, esse circuito aqui, ele não tem a possibilidade de desligar a lâmpada, porque em qualquer posição que esteja aqui, haverá um caminho contínuo, né, dessa chave até a lâmpada, e da lâmpada até o gerador para que haja passagem de corrente elétrica. Então, nesse sistema aqui, não importa em qual posição que essas chaves estejam, haverá passagem de corrente elétrica, porque todos esses pontos aqui estão interligados aqui com o fio que vai levar, né, a corrente até a lâmpada. Então, não importa se o A esteja aqui, se o A esteja aqui, se o B esteja aqui, se o B esteja aqui. Em todos esses momentos, haverá passagem de corrente normalmente, haverá uma associação em paralelo. As correntes vão se juntar aqui novamente e vão passar pela lâmpada. Ou seja, em todas as situações, haverá passagem de corrente elétrica. Não é possível nem a gente desligar o circuito nessa opção aqui. Por isso, o melhor mesmo é a A.